Emoção é bússola. Quando algo aperta, trava ou silencia, vale parar e perguntar o que meu corpo está tentando dizer. Bem-vindos ao FemPowercast, um espaço reservado para conversarmos sobre segurança da mulher e defesa pessoal feminina. E hoje nós estamos recebendo a Sabrina Ferrer, que é neuropsicóloga. É isso mesmo? Neuropsicóloga? A gente vai descobrir exatamente o que significa isso e como é importante trabalhar as emoções, o comportamento, também na questão defensiva da segurança da mulher. Seja bem-vinda, Sá. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, nossa, que bom. Antes de nós começarmos, fala um pouquinho sobre o que é ser neuropsicóloga e como que você trabalha, como que funciona. Na realidade, a minha formação principal é a psicologia, né? Então, eu sou psicóloga. E aí, dentro das minhas tantas pós-graduações, eu fiz a pós-graduação em neuropsicologia. Por que eu fui atrás, especificamente, da neuropsicologia? Porque hoje é a ciência que mais se tenha tido estudos em resultados de como o nosso cérebro funciona. Que legal. É neurociência, é isso? Neurociência, né? Como funcionam os nossos pensamentos, os nossos hormônios, as nossas ondas cerebrais, né? Então, a neurociência ela vem cada dia mais desbravando esses mistérios da mente, né? Então, hoje a gente sabe muita coisa em relação a como funciona pensamentos, sentimentos e comportamentos por causa da neurociência, porque tem alguém lá o tempo inteiro estudando o ser humano, estudando como é que esse cérebro realmente ele se desenvolve e ele funciona. A neurociência, ela casa com a psicologia, é isso? Casa. Só pode ser neuropsicólogo quem fez psicologia. E aí tem a neurociência, que são médicos, né? Então, você tem que ser da área da saúde, ou médico, ou psicólogo. E aí, geralmente, na medicina, quem vai fazer são os psiquiatras ou os neuros mesmo, que vão para essa linha, para entender realmente como isso funciona. Nossa, que fascinante. E você trabalha com mulheres apenas ou... Não. Infelizmente, eu digo, né? O meu público maior são as mulheres. Hoje está aí em torno de 70%, 75%, porque as mulheres entendem mais essa real necessidade, né? Inclusive, hoje eu estava atendendo um paciente meu, que é homem, de manhã, e aí ele falou assim, eu estava conversando com os colegas, e aí eles perguntaram como é que era, né? Que eles queriam entender como era, e aí eu expliquei, e aí eu falei para eles, vai lá, bate um papo lá com elas. Não tem problema, né? Eu vou lá falar sobre o quê? Então, os homens ainda têm muita resistência, né? Já ouvi, mas como é que eu vou falar de mulher para você? Como é que eu vou falar de sexo com você? Como é que eu vou falar mal de mulher para você? Né? Porque as pessoas não veem a profissional, elas veem realmente uma mulher, quem está ali. E eu sempre falo, ali eu não tenho religião, eu não tenho partido político, eu não tenho sexo, eu sou um profissional da psicologia que está ali para ajudar ele a se conhecer, né? A entender a mente, o porquê que ele sente aquilo, porquê que ele tem determinado tipo de comportamento. Mas aí você acha que é por você ser mulher ou os homens têm mais dificuldade de buscar esse tipo de ajuda? Eu acho que é o conjunto. É o conjunto. Primeiro que o homem ele não é ensinado, né, a ser fraco, nem em emoções, nem em sentimentos. Então, isso para ele é uma fraqueza. Para ele ter que olhar para ele, refletir sobre ele, entender os sentimentos dele, automaticamente eu ter que falar isso para uma outra pessoa, eu fico vulnerável. Né? Então, eles não conseguem, mesmo sendo com homens. Isso eu tenho colegas homens que compartilham da mesma opinião. Eu falo, é muito mais difícil. Quando eles procuram, eles vão geralmente procurar primeiro um homem. Né? E aí, se eles não encontram, não se adaptam, não tem ali a liga entre eles, aí eles partem para uma questão de procurar profissional mulher. Mas eles têm muita resistência. Agora, já nós mulheres, né? A gente tem facilidade de sermos quem somos. Então, falarmos, entender, ir atrás de respostas, isso eu acho que está no nosso DNA, essa questão. E é uma pena, né? Porque seria muito bom se os homens também buscassem esse autoconhecimento. Muito, porque eles iriam ter muitas respostas que eles não têm. Como, por exemplo, essa questão da agressividade. Sim. Né? Da onde que vem isso? Da onde que surge isso? Por que eu não consigo me controlar? Né? A explosão, a ação. Não é só uma questão hormonal, não é só um excesso de hormônio, testosterona e várias outras coisas. É uma questão fisiológica, química e psicológica. Que eles estão envolvidos da mesma forma que a gente. Só que a gente tem o lado emocional, nosso cérebro emocional funciona muito mais fácil. O deles é o cérebro racional. Então, eles vão sempre para o embate. Nós também, além de tudo, culturalmente, principalmente no nosso país, a gente não tem essa cultura de irmos para o embate. Né? A gente vem de gerações que falam, não responde,
né? Não grita, não fala, não faz, deixa passar, deixa passar. E o homem não, o homem ele tinha que sempre estar se provando, né? O homem neandertal que a gente fala, lá que ele vem desde lá de trás. Qual era a principal função dele? Ele tinha que sair para da caverna, ir lá caçar, matar o animal e trazer para a mulher, e a mulher que se vira, tá? E você limpa, você faz o que você quiser, eu só quero comer. Minha parte eu já fiz, que era o caçar, que era gerido por violência, por toda essa parte estratégica de agressividade, porque ele não falava para o animal, olha, né, eu preciso te matar porque eu preciso te comer, né? Ele tinha que dar uma porrada na cabeça do animal para que aquilo acontecesse. Então isso vem desde lá para cá, e hoje ele lidar com isso está muito difícil, porque hoje a gente tem informação, então eles conseguem entender que muitos dos comportamentos deles não são legais, não são saudáveis, não são sadios. Mas como eles controlam isso? Você acha que eles têm essa consciência? Alguns têm sim, porque eles mesmo conseguem, às vezes, destrinchar esses pensamentos e esses sentimentos, porque tem acesso a informações agora, né? Então, eles também conversam entre si, de entender o que está acontecendo. E as próprias mulheres levam isso para eles. Olha, esse tipo de comportamento não é legal. O jeito que você falou comigo não foi um jeito bacana. Né? Dava para você ter tido mais respeito, mais empatia, mais cuidado. Né? Então, hoje eles têm acesso a essa informação, porque antes tudo que era frescura. Ai, lá vem você com isso. Não, hoje eles estão entendendo que realmente tem essa parte dos hormônios das mulheres, que nós funcionamos diferente, que o sexo para nós é diferente, né? Que tudo para nós é diferente. E não é por isso que é ruim, né? É só diferente. Então, a gente tem que fazer a conexão para ficar melhor, cada vez mais. Mas, biologicamente, todos temos agressividade dentro de nós. Sim. Eu acho que a dificuldade ali é que o homem não consegue canalizar. Eu acho que nós, mulheres, conseguimos canalizar melhor, né? Por causa da maternidade. Esse senso de maternidade traz em nós essa questão. Então, a gente diminui um pouco esse impulso da agressividade, porque a maternagem, ela fala mais alto. O homem não. O homem, por instinto dele, é proteger, né? É cuidar, é fazer acontecer. Então, automaticamente, ele tem essa impulsividade mais rápida. E ele não usa muito a questão da emoção, né? Então, ele vai na ração. É muito como a gente fala, quando eu ver, já foi. Quando eu ver, já falei, né? Quando eu ver, já fiz gestos e algumas coisas, que nem é muito comum, né? Essa questão de bater, né? Antigamente, todo mundo falava, nossa, mas ele deu um murro na porta e quebrou a porta. E aí, quando você vai buscar com eles, mas por que você fez isso? Ele falou, porque na hora era do jeito que eu tava, então eu precisava extravasar aquilo, eu precisava fazer, e a porta era o que estava na minha frente, eu fui lá e fiz isso. Porque se torna racional. Então, são hormônios, é um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, que realmente tira essa parte deles de entender, olha, não, eu não posso fazer isso. Quando eles veem, realmente já foi feito. E como mudar esse cenário, hein, Sá? Assim, para ter uma convivência mais harmoniosa entre informação e abertura, né? Eles precisam estar abertos a isso também, né? A ouvir. É o que eu sempre falo, a gente perdeu muito essa questão da habilidade de comunicação. As pessoas não conseguem se comunicar mais. E o se comunicar, ele tende, né, a você ouvir e você falar também. E é isso que as pessoas não têm. E principalmente as mulheres, a gente tem essa questão de que isso está tão intrínseco dentro da gente que eu falar para você o que eu sinto ou como eu estou me sentindo, você não vai entender, você vai brigar, você vai gritar, e aí eu não quero mais. Então eu me retraio, eu prefiro não resolver do que ir lá chamar você no momento oportuno e falar, olha, vamos conversar? Mas você vai me ouvir e eu também vou te ouvir. Né? E não somos inimigos. Sim. Né? Eu estava até vendo agora de manhã um médico que eu sigo, e ele estava falando da esposa, né? Que eles adotaram uma substância para que todas as vezes que eles tiverem que falar coisas difíceis, eles tomam essa substância para que ela desarme todos os sistemas de proteção e ali eles consigam conversar. Mas olha que coisa, quer dizer,
Se toda vez eu tiver que tomar algo para conseguir conversar com o Nossa. meu parceiro sobre algo importante, eu vou viver drogada. Que esquisito. Nunca tinha ouvido falar isso. Tá Não é mais fácil assim, bora lá, vamos conversar e sentar como duas pessoas adultas e Porque maduras. isso que você falou acontece muito, né? A gente também se retrai. A gente, Sim. em vez de falar assim, que é o que eu tava falando, eu cheguei e falei, Pedro, eu quero que você me peça desculpa. Mas isso, ó, eu tenho 23 anos de casado. Tá vendo? Foi a primeira vez que eu fiz isso. Normalmente eu aguardo. Eu fico de cara feia, eu fico até ele vir e me pedir desculpa. Quer dizer, não precisa disso. Não. É mais fácil conversar, Vamos né? Porque conversar. perde tempo, né? Você Exato. perde o tempo de resolver e, além de tudo, você está acumulando em você vários hormônios ruins. E olha o que está fazendo dentro de você, né? E isso vai sendo acumulado, porque ele é difícil de ser excretado, né? Então, como é que faz tudo isso? Legal que você tá na luta, então você consegue. Mas, por exemplo, eu não tô. Né? Aonde que eu vou extravasar essas questões? Aí o que a gente faz? A gente grita sozinha, a gente chora, né? E faz buzina no trânsito. Agora mesmo, tava vindo pra cá, parei na lavanderia, a moça parou o carro atrás do meu carro e não deixava eu sair. E ela viu que eu tava com a ré ligada, aí ela passou falando, reclamando alguma coisa, falou assim, vai ter que esperar agora também. Aí eu falei, acho que é pra mim, né? Aí... a Lívia falou, não, é pra você. Aí eu peguei, abaixei o vidro, ela, agora você vai esperar. Eu falei, boa tarde pra você também. Aí ela não esperava, né? Sim. Aí ela olhou pra minha cara, tal, eu fechei o vidro, aí a Lívia falou assim, eu falei, deve estar no mau dia. Pessoas infelizes, né, fazem isso e hoje isso é muito constante. Né? Essas explosões de sentimentos. Você saber lidar com as suas emoções, Sim. entender também o que você está sentindo, né? Inteligência emocional. É o que tanto se fala há tantos anos. Tá aí o Daniel Goleman, que tem um livro, né, que é best-seller há quantos anos, ele tá aí nas prateleiras, mas de verdade as pessoas não leem, não prestam atenção e não vão buscar essas informações, porque é qualidade de vida. Se eu não tenho essa qualidade, vai comprometer tudo na minha vida. Não tem jeito. E acaba virando uma bola de neve, né? Exatamente. Porque você guarda aqui, daqui a pouco você acaba chutando um cachorro que não tem nada a ver. Fora as doenças, né? Que a gente hoje sabe que são desenvolvidas por causa de emoções contidas ou reprimidas, mal resolvidas. E para quê? Exato. Né? Quantas coisas. Você, assim, nos seus atendimentos, como você atende a maioria de mulheres, você percebe que as relações estão um pouquinho adoecidas? Assim, tá tendo muito caso de relacionamento abusivo, ou tóxico, ou desarmonioso, não sei qual que seria o termo. Muito. Como que tá esse cenário, assim, da vista de quem é profissional? Eu acho assim, da nossa geração pra cá, e aí eu digo da nossa geração, né, dos 30 mais, Isso. né? Depois eu mereço um chocolate. Isso é melhor. Eu mereço um chocolate. Modesta, né? A gente percebe isso por causa da questão do acesso a informações, né? A gente não tinha as informações que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, você também tem filho, você tem filha, né? Mas ela tem uma informação que você não teve na sua época, da sua mãe, da sua avó, onde a mulher tinha que ser submissa, onde a mulher, né? O homem sempre tinha razão, não podia brigar, que a gente tinha que ser auxiliadora, a cuidadora, a mãe do cara, né? E um monte de outras coisas. E hoje a gente sabe que não, que alguns comportamentos deles estão errados. Não é saudável ter grito, né? Não é saudável ele me pegar com força, não é saudável a gente estar conversando e ele bater na mesa, não é saudável ele me xingar de tudo quanto é nome, não é saudável o tratamento de silêncio, que hoje é muito comum, que você estava falando que até então você fazia, mas isso dos homens eram muito mais. Eram eles que faziam. Você não fez a minha vontade, então eu te ignoro, saio andando e você fica aí sozinha no seu canto. E hoje não, hoje a gente tem acesso a essas informações e, consequentemente, eles também. Então, eles estão sabendo como está acontecendo? Estão. Como? Uma coisa que tem me surpreendido muito é ver homem falando mal de homem. Não sei se vocês já viram, mas a questão do Instagram, eu comecei a ver hoje eu tenho um monte que eu sigo lá que falam mal de homem, gente. Eu falei, Como gente, assim? olha, mas homem falando, olha, você não pode fazer isso com a mulher. Você sim tem que ser o cuidador, você sim tem que pensar antes de você falar. Né? Você não pode xingar ela de sua anta, de retardada, de sua burra, porque era uma das coisas que sempre existiram, né? Dos homens falar, porque eles aprenderam desta forma. Então, são comportamentos apreendidos.
E como se libertar de tudo isso? Conhecimento. E entender que eu preciso mudar. Mas se eu não quiser mudar, não adianta. É lógico. Uhum. É o que eu falo na terapia de casal. Vem pacientes, né? E falam, olha, Kiara, mas vocês estão aqui por quê? Primeiro que a terapia não vai salvar o casamento de vocês. Ela vai trazer ferramentas para que vocês se entendam, se conheçam enquanto casal, e aí a gente vai ajustando os fatores. Mas a mudança tem que vir de cada um, né? Com certeza. E o homem, ele não tinha isso, mas hoje, de verdade, eu vejo essa mudança, essa abertura maior dele no querer ouvir, no entender o que acontece, porque ele também sofria com isso. Sim, sim. Né? Porque em algum momento ele se perguntava, tá, mas por que eu faço isso? Da onde vem tudo isso? Ele já percebeu que não é normal, né? Não é para ser Exatamente. normal. Mas E a mulher também, porque a gente, né, nossas mães, avós foram ensinadas dessa forma. É assim mesmo, Releva, né? Tá homem tudo pode bem. tudo, né? A mulher não pode nada, né? Tanto que é aquilo. Se o homem trai a mulher, ele é o garanhão. Sim. Se a mulher trai, ela é a tá. É, né? exato. E até hoje Sim, é assim. sim, né? ainda A é assim. mulher com um cara mais novo, ela é mal vista. O cara com a mulher mais nova, ele é o tiozão da lancha. Não, e a gente falando agora há Né? pouco, uma mulher divorciada já é mal vista. Exatamente, Ainda perde exatamente. amigas, colocada de escanteio, porque parece que é uma mulher que tá ali disponível para todo mundo, que vai sair roubando o marido dos outros. E infelizmente, eu tenho amigas divorciadas que elas passam por esse tipo de preconceito. Agora, homem Eu achei que não, tinha né? mudado. Acho que estamos num caminho, né? É um caminho muito longo, acho que muito longo, com vários gaps, com várias dores, e que realmente essa conscientização ela precisa vir cada vez mais forte, né? Porque é um conjunto de fatores que vai fazer realmente essa mudança ser genuína e definitiva. Né? Porque às vezes o cara vai e ele muda com você, porque você tem um tipo de comportamento, então você não permite mais aquilo. Sim. Mas aí ele terminou com você, aí ele vai para a Michelle tem um comportamento diferente, então ele volta a acionar aqueles quesitos da personalidade dele lá de trás. Uhum. Porque Né? também cabe a nós conhecermos o nosso limite. Exato. Impor limites. Impor, não ter medo, né? De falar Que um não. É muito difícil. Elas têm muita dificuldade, principalmente as que dependem financeiramente. Aí é onde realmente é muito mais difícil, tanto da gente fazer, né, em questão de mudanças dentro da terapia, porque ela quer, ela sabe que ela precisa, mas como é que ela faz? Porque ela não tem coragem, porque ela não tem formas aqui fora de rede de apoio. É uma questão. Das pessoas falarem, não, vai lá, né? Mas tá, eu vou morar onde? Eu vou comer o quê? Porque ainda hoje, sim, existem mulheres 100% dependentes de homens. Sim. Né? Mas elas têm que, assim, a gente até conversamos com algumas advogadas tal, e elas falam, gente, procurem seus direitos. Mesmo que você tenha dedicado a sua vida para trabalhar em casa, cuidando da família, é um acordo comum. Se você tiver um dia se separar, se divorciar, você tem direito, sim. E elas acham que não tem nada, porque muitas vezes eles falam, você vai ficar sem nada. Chantagem psicológica. Né? Né? Faz aquela ameaça, então, por isso que conhecimento é importante. Exatamente. Mas é claro que sempre é muito bom a gente ter o nosso próprio... Né? Independência, né? Eu acho que não seja nem para talvez ganhar mais, ou sei lá, mas para você poder ter a sua independência, realizar seus sonhos, né? Ter voz, né? Ativa. Uma vez eu fiz uma entrevista, muitos anos atrás, para a Natura. E aí eles me contrataram para eu fazer entrevista com algumas candidatas. Então, era eu, como empresa recrutadora, e tinha a pessoa que seria a responsável pelo setor. E aí... eles queriam, né, vários requisitos dentro do profissional, tal. Ficamos entre duas que tinham, né, todos os requisitos. O que diferia era que uma tinha filho há pouco tempo, eu não me recordo agora se tinha 1 ou 2 anos, e a outra não tinha filhos. Mas em termos de estrutura, de expertise, de tudo que o currículo e a empresa precisavam, as duas gabaritavam. E aí... Falando, chegamos no final, fomos apresentar, né, eu como empresa contratada e a parte do RH para a gestora da vaga, e aí nós tivemos divergências, ela quis uma e eu quis outra. Eu falei da moça que tinha uma filha, né, e ela preferiu a que não tinha. E ela falou, não, mas não é nem pelo fato de não ter filho, né, o que me chamou mais atenção foi que ela virou e falou assim, que a menina chegou para ela e perguntou assim, mas o que você faz com o seu dinheiro? Porque
porque você é casada, tal. Ela falou, eu gosto de ter minha independência. Isso aí deve ter uns 15 anos atrás. Eu gosto de ter minha independência, porque eu não quero dar satisfação pro meu marido. De quanto custa a minha unha, de quanto custa a minha sobrancelha. Se eu quero comprar uma bolsa de R$1.000, eu vou lá e compro, porque é o meu dinheiro. Eu faço com ele o que eu quiser. Então, hoje, R$1.000 é dinheiro. Sim. Mas naquela época era muito mais. E a própria mulher do RH achou que aquilo lá era uma futilidade. Que ela não dava valor para as coisas, porque ela queria trabalhar para comprar coisas para ela. E aí eu não me aguentei, acho que por isso até que eles não me chamaram mais. Porque eu falei, mas você trabalha para quê? Só para pagar boleto? É. Eu falei, ué, você está trabalhando, você faz o que você tem que fazer. E o seu dinheiro é para você ter essa liberdade. Sim, sim. E assim, A aí... liberdade financeira. É lógico, é Exatamente fundamental. isso. Então, assim, as próprias mulheres, né? Já falei várias palestras, várias coisas sobre essa tal de sororidade. Gente, para mim, isso é a maior mentira que existe. Porque a mulher, ela não é amiga da mulher. A mulher se pode, ela ferra de verdade na cara dura a outra mulher. A mulher tem inveja de mulher, a mulher se arruma pra mulher. Sim. E eu não falo isso de achar, eu falo isso de ouvir em consultório. Eu ouço as coisas mais sórdidas, mais profundas que um ser humano pode ter. É, E tipo ok, que, esse é o meu papel. Tipo que, Sabrina? Eu posso falar, eu só não posso dizer nomes. Então, ok. Então, vamos entender. Tudo que você imaginar, Pátime, tudo. Porque nós somos seres humanos e nós somos, sim, capazes de qualquer coisa. É isso que eu falo para as pessoas, né? Vira e mexe, tem lá a mulher lá na terapeuta de casal, que ela fala assim, eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer isso comigo e isso, aquilo. Eu falei, então, o problema foi seu, não foi dele, porque você que botou expectativa demais, que você que idolatrou, botou ele num pedestal, né? E é claro, você também pode fazer. Mas quando a gente fala dessas coisas, é justamente, e uma coisa que mexeu muito comigo até enquanto mulher, e isso é bem recente, acho que deve ter uns 2 meses, uma paciente minha, ela queria porque ela queria sair com um cara. Só que ela é casada e o cara também é casado. E aí fomos falando tal, e ela com aquilo, e ela não sossegou enquanto ela não conseguiu. Porque a mulher, quando coloca uma coisa na cabeça, ela vai fazer. Seja destruir ou seja construir. E ela saiu com o cara, no dia seguinte, ela veio para a sessão e falou, olha, foi uma porcaria. Como assim foi uma porcaria? Tu esperou por isso tanto tempo, tu fez tudo que tu fez? Ela falou, não era nada daquilo que eu imaginava, nem ele, nem a situação, nem nada. Nossa, coitada da mulher dele, que não sei o que lá. E aí, no decorrer do processo psicanalítico, o que apareceu? Que, na realidade, ela nunca quis. Ele. Ela queria o quê? Competir, queria ganhar dela, né? Queria ganhar. Ela queria ser a mulher do cara. Mas a competição é uma coisa que a sociedade coloca para nós mulheres, Sim, eu acredito. desde É uma coisa que a gente criança, não é? Exato. Aí, ó, ela vai ser a noivinha. Ela vai ser não sei o quê. Olha, ela penteia o cabelo, você não. Ela não sei o quê. Ela tem um corpo assim. Porque quem falou que um corpo bonito é um corpo magro, um corpo... Exatamente. Quem falou? Só que, olha, ela tem que se... Olha lá, a menina tá sentadinha. Eu acho que é uma coisa que a sociedade pôs pra gente. Sim. Né? Essa competição. E é uma Já coisa começou que com os desenhos, né? As princesas, as intocáveis, né? Cabelo liso, aquelas coisas todas magras, Esses dias meigas. eu tava vendo até um negócio da Branca de Neve, então quer dizer que, tipo assim, uma mulher normal, que tinha tudo, reinava, de repente ela virou uma bruxa só porque o espelho falou que a outra era mais bonita. Parece uma coisa sem... Sim. Tem total sentido, Padrões né? psicológicos. Mas, por exemplo, nesse caso aí, na sua percepção, era algo, um transtorno dela, ou é motivado por algo social mesmo? Tipo assim, era uma competição porque ela como mulher a gente é incentivada a competir. Ou você acha que era algo dela, ou você acha que isso é mais comum do que a gente imagina? Eu vejo como uma simbiose, são vários fatores, né? Essa questão mesmo de ela ser atraída porque aquela mulher representava para ela poder, sucesso, né? Estabilidade. Ela queria estar no lugar dela. Queria estar no lugar dela. Tudo que ela não tinha. Olha que loucura. Provar aquilo, né? Eu quero entender como é que eu faço isso, como é sentir tudo isso. Já que na concepção dela, ela não se achava capaz. E muito isso é inconsciente. Sim. Muito das nossas reações está no nosso inconsciente. Sim.
Tá muito guardado, tá muito profundo essas coisas. E ela trouxe pra você com qual objetivo? Assim, tipo, vamos supor, eu até achei ela cara de pau de contar isso. Não é? Como que ela tem coragem de falar que quer fazer um troço desse? Mas Ai, gente. não é julgamento. É consulta. Terapia. Sim, mas ela Pra falar trouxe... tudo, Paty. Não, mas ela trouxe com uma coisa assim de... eu sei que é errado, eu tô me sentindo culpada. Ou ela trouxe numa boa? Não, primeiro ela queria realmente essa sensação de transar com aquele homem. Então, mas quando ela trouxe E aí, pra quando você... trouxe, que veio a frustração. E aí ela queria entender o porquê que ela estava tão frustrada. Por que aquilo não tinha sido bom para ela? O porquê que tudo aquilo que ela tinha projetado que aconteceria logo depois, não aconteceu. O problema não era ela querer, ela ter... O problema, então, pra ela não era nem ter desejado isso. Era porque foi ruim. Porque se fosse bom, estaria tudo certo. Gente do Mas a céu. mente. Mas A mente da gente é a uma coisa. mente, né? E aquilo que todo mundo hoje deveria entender. A mente mente. E o tempo inteiro ela mente. E quando a gente começa a entender como ela funciona, e aí a gente faz ela trabalhar pra gente, não a gente trabalhar pra ela, fica muito mais fácil. Peraí, repete, como quer fazer a gente... O que acontece? Na maioria das vezes, o que comanda? É o cérebro. Certo. É o meu cérebro que comanda as minhas emoções. 100% são pensamentos, vão sendo traduzidos em emoções e comportamentos. Quando eu começo a virar esse jogo, a eu comandar o meu cérebro, eu tenho muito mais sucessos, tenho muito mais assertividade. Eu ter consciência dos meus pensamentos. Exatamente. Do porquê, do pra quê, do certo, do errado, do que não. Eu tô com vontade, mas eu realmente preciso fazer entendi. isso. É o controle da sua mente. Né? É o É tipo um controle. cavalo. Por exemplo, ou você controla ele e você leva no destino, ou ele leva você Pra onde ele quiser. Vai, onde ele quiser e vai. É aquela história de alimentar histórias, Sim, né? isso. E criar É o coisas controle que... da mente, que às vezes você fala até uma mania, eu tenho essa mania. Não, você não tem essa mania. Você pode se libertar Você dela. adquiriu ela. Você adquiriu ela. E aí você... A gente estava falando, essa questão é muito o que acontece com o homem. Às vezes ele bate na mulher e, de fato, ele acha que não foi ele que bateu. Foi a mulher que provocou ele a bater. Então, não é ele que é agressor. A mulher que é a culpada, sem vergonha, que fez Que ele despertou bater. nele aquele Exato. instinto, né? Ou E ele estava possuído. E ele, de Tem várias fato, coisas. acredita nisso. Acredita. Assim como ela, essa moça não teve, tipo, a consciência nenhuma de, pô, o que eu tô fazendo é errado, não é legal, não é... Mas tem um monte de gente que faz um monte de coisa com um monte de desculpas, né? Que não tem consciência de essa foi a minha curiosidade. Será que ela tinha consciência? Tipo, eu sabia que não estava fazendo algo legal, porque não é legal. Ela tá pondo a energia dela numa coisa que não vai ter futuro nenhum. Exatamente. Ou se ela estava indo de uma maneira, tipo... Dela e da família, né? Acho que também tem que ter a questão da corresponsabilidade. Né, dos filhos, do marido, tanta coisa daquela envolvida. instituição que E tem... fazendo de propósito, porque uma coisa, de repente, sei lá, eu tentei evitar, mas Exato, me envolvi e me uma coisa apaixonei. me apaixonei. Porque tudo bem, ninguém tá acontece, isento disso, acontece, claro. acontece. Agora, propositalmente, eu quero. Cara, que loucura, né? Virou tipo aquela questão de honra. É uma questão de Meu honra eu saber se eu Deus. consigo ou se eu não consigo. É o poder que eu exerço sobre o outro. E as mulheres exercem poder. Sim. Né? E tem umas que têm muito mais facilidade, que sabem como fazer. Aham. Né? E aí, realmente, é onde... Aí ela direciona para uma coisa super legal, produtiva, ou então também para se enfiar num buraco, né? Catastrófica. Ou seja, voltando na questão do relacionamento dentro de casa, né? Que começamos a falar sobre a questão abusiva e tal. O que você acha? Quais são os primeiros sinais, as primeiras sintomas ou as sutilezas que uma pessoa pode perceber que, poxa, isso aqui não tá legal? Porque tem várias coisas, né, Tem, né? Paty? Porque assim, se a gente ainda faz uma terapia, se a gente se informa, a gente tem consciência, isso. Agora tem umas que estão muito perdidas. E quando elas percebem, a coisa já tá naquele grau. Bem, né? Ficaram cegas em algum momento e elas não conseguem perceber. São mudanças simples de comportamentos, né? E que a gente tem que tomar cuidado e observar. Porque algumas falam assim, mas era normal ele fazer isso, né? Todo mundo faz isso, todos os homens fazem isso. Então, entender o que é normal e o que não é normal, acho que seria a primeira coisa. Sim. Né? E estar ali, ter paz e ter autonomia. Então, assim, quando os comportamentos, que nem eu sempre falo, as pessoas não mudam de um dia para outro.
né? A gente tem máscaras, que são as personas, Sim. onde a gente vai ali tentando, né, dar uma enroladinha, faz um negocinho aqui, outro ali. Mas não dá para se manter essa máscara o tempo inteiro. Uma hora cai, Sim. né? Então, como é que você percebe sinais, sintomas agressivos, por exemplo, no homem? Às vezes é quando ele está vendo um jogo de futebol. Às vezes é quando ele está dirigindo no trânsito, né? Porque o cara que ele xinga, que ele bate nas coisas, né? Que às vezes até ele mesmo ele se bate, né? Porque isso é muito comum. É pouco falado, mas é muito comum. Do homem, às vezes, ele tá com tanta raiva que para não bater as coisas ou quebrar, porque aí entra o lado dele do racional do financeiro, porque se eu quebrar essa xícara foi eu que paguei. Poxa vida, dinheiro. Ele se bate. Ele se machuca de propósito. Nossa. E isso é visível, na maioria das vezes, para as parceiras. Então, esses comportamentos, eles vão justamente nisso. Mas eu vou ter que ficar o dia inteiro prestando atenção, fazendo... Não, porque senão fica uma coisa cansativa. Mas ao primeiro sinal, né, de que algo não está dentro de um padrão de normalidade, eu tenho que ligar minhas antenas. E aí sim eu começo a ficar esperta e falar, olha, não gostei disso que você fez, não foi legal, né? Nem com roupas, né? Não vai usar essa saia porque é curto, ou é isso, ou é aquilo, né? Fazer essas chacotas na frente de outras pessoas, que também é bem comum, né? Dos caras ficarem tirando sarro das mulheres na frente dos amigos, daquelas coisas todas. E é mostrar que isso não é coisa de homem, não, né? Isso é uma situação que a gente não pode aceitar. Então, perceber mudanças sutis de comportamento, de gesto, de atitude, de timbre de voz, né, de gesticulação, porque o corpo fala, então a gente consegue perceber como é que está aquilo, e tentando decifrar esse processo. É fácil? Não é fácil, de verdade. Não é fácil, ainda mais quando ele é sutil. Sim. Né? Mas quando ele está mais, né, exposto, ok, mas na maioria das vezes ele é mais sutil. E ela tem muito mais dificuldade de entender e de aceitar, porque às vezes ela fala assim, não, porque ele estava muito nervoso, mas também, olha, nós estamos passando por uma situação, ele está para perder o emprego, a mãe morreu, isso e aquilo. Sim. Então sempre vai justificando, né? Então é tomar cuidado realmente, porque pode sim ter sido um caso isolado, Sim. acontece, como eu já tive casos de mulheres baterem nos homens, né? Várias, inclusive. Tem um paciente meu que ele saiu com uma moça e ela, na hora lá, H, falou para ele bater nela. E ele falou, não vou te bater, porque se eu te bater, eu te desmonto. Ele é grandão e ela era, né, pelo que ele falou, magrinha. Ele falou, Sabrina... E eu fiquei horrorizada, porque ela ficou xingando ele, falando, mas olha, você tem que me bater, como assim? Que não sei o quê. Ele falou, não vou. E aí ele foi no outro dia, ele falou assim, o que aconteceu com vocês, mulheres? Porque na cama a gente pode bater, Até fazer terapia. mas na rua não pode bater? Fica difícil. É... Então, assim, tá bem complicado para nós, mas para eles também. Eu digo isso de causa. Assim, a gente sabe que tem as pessoas que são reprimidas e que não liberam a agressividade, acabam descontando em alguma coisa. Mas tem alguns homens, e mulheres também, mas na maioria desse caso, os homens, que eles já são manipuladores, assim, de cara, né? O cara que vem, né, tipo... que é grosso com você e depois já vai... Eles fazem depois, isso sim, consciente, né? Já passa dessa questão de, olha, eu tenho... Como que funciona? Já faz assim? com intenção, né? Já é intencional. Né? A gente sabe que tem casos que não, que são pessoas doentes, que não foram tratadas, que não sabem liberar essa agressividade. Mas a gente sabe que tem casos ali que os caras parecem que já são assim, né? Sim. E tem crescido mais esse movimento, inclusive. Tem um movimento na internet. Sim. Eu esqueci o nome Red agora. Pill. Esse mesmo. Que isso aí, gente, pelo amor de Deus, esse negócio tá crescendo, tá criando uma força. E da mesma forma que eu falei que eu fiquei surpreendida, porque tem homens falando mal de homens e dando conselhos para os homens de como ser melhores homens de verdade, vem esse Red Pill que eles vêm acabar com essa questão do homem, né? Enquanto ser humano. De olhar para aquela mulher como ser humano. Porque eles endemonizaram as mulheres, porque acho que algum deles ficou tão traumatizado que alguma mulher fez, e ele está disseminando esse ódio.
Exato. E tá indo. Não, e tem até é crescendo. ódio mesmo. Ódio. Literal. É. Eu, na verdade, acho que nem sei por que circula livremente. Assim. Porque a internet, né? Não tem Porque controle. Tem que ser. Ódio, literalmente. Sim. Não é uma coisa assim, olha. Eles têm manual. Exato. Eles têm manual de como É um tratar a absurdo. mulher num primeiro encontro, num É um restaurante, numa absurdo. balada, no e sexo. tem as coisas, mulher com filho não, mulher Exatamente. com 28, tá, gata? A gente fala que 30, 28 já não tá prestando. Na verdade, eu acho que são homens, na minha humilde opinião, são homens extremamente inseguros. Claro. Porque, assim, para você ter uma mulher, com perdão da palavra, uma mulher foda, você tem que ser Sim, muito tem macho. que ser. Tem que Não é pra ser qualquer um, muito não. homem, não Porque é eles pra se qualquer assustam, um. de verdade. Exato. Eles se Porque assustam. tem que ser, se ele- você tem que ter um grau de segurança, né? Que aí esses homens é o que eles não têm, na verdade. Não. Então, eles não podem ter uma mulher 30 a mais, porque nossa régua é mais alta, É né? lógico, Nosso tem nível de mais comparação, bagagem, exato. né? Comparação. E a gente sabe o Nossa. que é, né? Exato. Não tá mais naquela fase de aceitar qualquer coisa. Exato. Não, a gente, isso, né? Não quero, isso eu quero. Não, mas o que é mais triste é que tem movimentos para adolescentes que estão porque vem ensinando os baixando. meninos, Sim. né? Acho que no TikTok Sim, e tal, tem. ensinando os Exato. meninos Com as redes sociais, Nossa, isso vai se tá disseminando muito complicado. rápido. É. Né? Antes era no boca a boca ali. Agora é só num clique. Então, eles gravam vídeos, eles fazem, eles têm comunidade, eles vão mesmo nisso. E aí, o que acontece? Acaba agregando os narcisistas, acaba agregando os psicopatas, Sim. os Exato. sociopatas. É. Então, imagina, se sem nada dessas patologias ou dessas divergências já é ruim, imagina quando une aí todo mundo junto, Deus esse balaio. me livre. É. Mas assim, tem alguma coisa, por exemplo, tem alguma coisa que o cara já nasce assim, né, nesse caso, assim, ou ele só aprende mesmo? Não, No ele caso de aprende. ser manipulador, no caso Acho que quando é narcisista, Perfil de sociopata, personalidade, né? Personalidade e caráter são duas coisas diferentes. O caráter, ele é imutável. A personalidade, ela tá o tempo inteiro ali flutuando. Então, esse perfil, ele tá bem dentro da personalidade. Então, a gente nasce uma folha em branco. A gente vai aprendendo, né? Claro que a gente tem a genética, que hoje a gente tem a comprovação dela, né? De fatores, de sentimentos, de reações, mas tem muito da questão do comportamento aprendido. E isso é muito interessante quando a gente faz hipnose, por exemplo. Porque você consegue chegar lá no mais profundo daquele inconsciente, que você acessa informações que as pessoas vão falar assim, puxa, mas eu não lembro disso. Mas Nem essa lembro. voz que me veio aqui, essa imagem era do meu pai batendo na minha mãe, ou era da minha mãe fazendo isso, ou era alguém falando para minha mãe sair correndo, né? De todas as coisas que vem. Porque tá tudo armazenado, nada é perdido dentro da nossa mente. Então, eles vêm nesse processo de, às vezes, até faz, mas não sabe por que faz, da onde que veio aquele comportamento, racionalmente, mas tem uma história. E aí, tem que ir atrás para saber de onde vem. Né? Dá para mudar? Dá para mudar. É isso que eu ia te Tudo perguntar. dá para mudar. Dá para mudar. a não ser que seja patológico, né? Sim, aí patológico a gente não muda. Os narcisistas não adianta, né? Não muda. Né? Os psicopatas, então, esse daí sem Mas chance. os narcisistas nem com um pouquinho assim. Eles não melhoram. melhoram. Eles melhoram. Mas para eles melhorarem, eles têm que ter a consciência. Entendi. E aceitar. Reconhecer realmente que eles têm aquele comportamento. E aí sim eles vão buscar. E aí a gente entra com medicação, com psiquiatria. São vários fatores. E é terapia intensa. Né, de Entendi. reconhecimento, de valorização, de autoanálise, para que eles realmente acessem cada vez mais aquele lugar e vejam que aquilo não é legal, não é normal, não é saudável, mas demanda tempo, energia e disposição. Não, o cara tem que. O cara, a pessoa, a mulher, assim pode dizer, tem que estar afim, né, Sabrina? Sim. Senão, só vai alimentando. Porque a gente escuta falar de mães narcisistas, né? Assim, tem vários, não só no relacionamento afetivo, Mãe né? eu acho que é a coisa Nossa, mais já- comum e mais destruidora que É lógico, Porque porque a primeira mãe imagem é o é primeiro amor, né? É uma, É e o é primeiro uma autoridade, né? Você E cresce tem com um aquilo. outro tipo de narcisista, eu vi até aquela psicóloga Ana Beatriz falando, É. que é quando chama atenção, porque o narcisista normalmente tudo é sobre ele, mas tem um que chama atenção por qualquer jeito, então de doença, de um monte de coisa,
ela quer chamar atenção de alguma maneira, assim, sabe? Uhum. Agora eu não vou lembrar o as termo que É, porque ela deve ter um mais usou. passivo, mais agressivo, deve ter várias nuances, não sei. É vários, gente, que eu acho que dá para fazer uma elencar de várias Tem. formas. De Não tem várias ninguém maneiras, igual a né? ninguém. E tem É muito complexo, né? O ser humano, ele tem muitas nuances, ele tem muitas coisas intrínsecas ali, que é fascinante, Isso né? aí tem aquela questão também, você estava falando, né? Ah, observa, sei lá, o cara assistindo futebol, se ele é agressivo, como ele dirige e tal. Mas também não tem aqueles que são, não sei se posso falar tóxicos ou abusadores e tal, mas fofinhos, que eles dão a entender que estão te protegendo, tipo, não, você não precisa trabalhar, eu cuido de você. Poxa, as crianças estão tristes quando você sai. Ou nananã, é porque eu te amo, mas a pessoa nem percebe que ela está sendo manipulada e, na verdade, quando ela vê, ela tá presa, né? É porque ela acha que ela está sendo cuidada, né? Nossa, achei o príncipe encantado, olha como ele se preocupa, É, como ele até fofinho os cuida. ciúmes dele comigo, porque ele me ama. Fofinho, Eu acho que ciúmes é o fofinho, mais esse é... perigoso, não é? Porque você não sei, você não E enxerga. ele faz consciente. Ah, faz, né? Sim, sim, a maioria das vezes sim. Não dá pra gente bater o martelo e falar É. que sempre é consciente, né? Mas a maioria das vezes sim. Essa questão de dominação, de controle, né? Ele quer ter o controle, ele quer dominar tudo, porque no fato o que gera dentro dele é uma baita de uma insegurança, né? Sim. É um cara muito seguro, é um cara que ele provavelmente aprendeu isso com a mãe, né? Que a mãe colocou aquilo na cabeça dele, na educação dele, e aí ele viu de alguma forma e ele acabou sendo subjugado para ter esse tipo de comportamento. Então, assim, a mulher que está nessa situação, ela tem que observar se está ferindo, né? Passando do espaço dela, interferindo no que ela Sim, quer, exatamente. né? Se ela sente que não tá legal, por mais que pareça que ele tá protegendo, E a gente sente, não é? né? A mulher tem a questão do sexto sentido muito apurado. Os homens também têm, é que eles não acreditam e eles não olham para isso, mas isso é um perfil da nossa personalidade. Esse sexto sentido é intrínseco de nós, seres humanos. A mulher, ela tem mais esse campo aberto, então ela se dedica mais. Então, é perceber, a gente percebe, né? Do nada, às vezes, não acontece alguma coisa que você fala assim, putz, deixa eu pegar aqui o celular do meu marido, deixa eu dar uma olhadinha, por quê? Ah, não sei, só deixa eu dar uma olhadinha. Aí você, putz, por que que eu fui olhar? A gente sente, né? Então, é escutar esse sentir, é entender isso e é ir atrás, porque hoje está aí, está aberto, né? A gente não é obrigada a nada mesmo, a gente não tem que passar por isso. Relações acabam mesmo a gente amando, né? Mesmo a gente, mas tem que ter respeito, tem que ter essa leveza, tem que ter a parceria. Vai ser assim sempre? Claro que não, porque são feitos de dois seres humanos, cada um com uma história, com uma educação, com uma origem. Vai dar conflito, e só dá conflito depois que a gente casa, porque É é ali que estão os lógico. defeitos. É a Né? rotina, No né? começo é tudo aquilo, mil flores, É o né? convívio, né? É. Você só É o dia a conflita dia. com quem você... Às vezes você é colega, mas aí você começa a trabalhar junto todo dia e tal, mesmo, né? Tipo, na Não me chora, amizade, não né? me chora. É você que trabalha junto. Então, Meu Deus! Mas é muito forte, né? Porque que vem crescendo também essa demanda dos casais ficarem em casas separadas, Verdade. né? Justamente por causa disso. Não, porque eu quero ter meu espaço, porque eu quero ter a minha liberdade, ai, porque ele ronca demais, ou porque isso, porque ele é muito bagunceiro. Então não tem mais, para algumas pessoas, aquela coisa de ter que, né, uma coisa padronizada. Sim. sim. Né? Tá dando certo dessa É, forma? mas é Tá. legal, tudo né? bem. Se dá certo pra você, meu, quem sou eu pra dizer que não, Exato. que É tá verdade. errado, que a sociedade Exato. diz que não? Exato. A gente tem que ser feliz. É. Né? É E entender que verdade. felicidade é um estado, é um momento, né? E que também não dá pra gente só viver atrás dela, né? A gente tem que viver atrás de uma realidade também, porque tem pessoas que ficam o dia inteiro só procurando a felicidade, só vai atrás da Exato. dopamina, né? É, isso. E o resto, aí não tem como. É uma construção diária. Diária. É uma E construção... eterna, né? É, e eterna. Isso que é. Exato, porque a gente com a gente mesmo. Nossa, mãe, que cansativo. Mas ué, fazer o quê, né? Tudo depende de como a gente olha, né? Eu gosto muito de um exercício que eu faço com eles, que eu pego um papel e eu desenho um 6. Então, vamos imaginar, tem um 6 aqui. Eu coloquei ele aqui. Eu enxergo Se eu tô vendo 9. 6, você tá vendo 9. Mas é porque isso eu tô certo ou você tá certo, e a gente vai brigar e vai fazer toda aquela circulia. Não, então vamos ali pra mesa, as duas, e vamos colocar no papel só.
num lado só, qual é o número que ambas estão vendo? Uhum. Né? Diálogo, comunicação, Uhum. entender que o outro tem emoções, sentimentos, traumas, vivências, um monte de coisa. E que, principalmente, eu não sou responsável pelo trauma dos outros. Se você tem trauma, meu filho, vá trabalhar os teus traumas, que eu já estou trabalhando os meus. Sim. Uhum. Né? É o mais E isso é o mais importante. difícil, ainda mais hoje, porque a maioria dos relacionamentos hoje são novos relacionamentos. Sim. São novas famílias. Sim. Porque as pessoas não estão mais realmente admitindo nada. E aí eu até acho que até tá passando até um Demais, pouco do limite. né? É. Porque aí não botou a xícara aqui, então eu não Aí- quero mais, eu ai, quero não, separação. Pronto. É não, bem vamos botar- descartável, né? né? E não, é essa construção. Construção, exato. Né? De É. como é, de mostrar, ó, e hoje isso aqui tá legal, mas amanhã já não tá mais legal e tudo bem também. Uhum, uhum. Como melhorar isso, Uhum. né? Com diálogo. Mas sabe uma coisa interessante? Eu tenho uma amiga que ela viveu um relacionamento tóxico, super consciente. Ela falou assim, Michele, mas também, tipo, eu descobri que eu sou dependente emocional. Entendeu? Com certeza ela tem problema com o pai. Eu preciso pior que não, com a mãe. Eu preciso com a mãe. Eu preciso me curar, tipo, porque é difícil também você ter que entregar a felicidade para outra. Ó, essa Lógico, é a minha felicidade. não dá, não tem como. Porque você falou de responsabilidade, né? Não quero, né? Não, ninguém é responsável pela felicidade de Então, ninguém nessa. É um complemento. E por muito tempo isso foi botado muito em pauta, É, né? ai, aquele que me. como é? Me completa. É, me completa, Metade da me minha faz laranja, feliz. sei lá. Não, A tampa da gente. minha panela. O outro às vezes vai vir mais cagado que eu. É verdade. E aí É eu vou fazer o verdade. quê? É. Né? O príncipe encantado não existe. Do mesmo jeito Não. que a princesa encantada Princesa não também não. existe. Meninas, a gente nem se aguenta, né? Muitas vezes. Comendo a pausa, então, Você minha filha, só sente o por dia? Deus. Eu falo, Lógico. Eu falo, ó, nem eu tô me aguentando. Exato, mas a gente É ter essa real. consciência é muito bom. Porque você fala, "Pai, deixa eu ficar aqui quietinha, tá tudo bem e tal. Hoje eu não tô bem, e não é com você, se for também a gente conversa. Conversar, É. né? Não achar que o outro tem obrigação de ler a mente. De adivinhar. Do que é o óbvio. O óbvio não existe, É cara. verdade. O que é óbvio pra mim é óbvio que é 6, mas é óbvio pra você que é 9, tá aí. É. Né? Então, é conversar, é expor, é explicar. Cansa? Cansa. A gente sabe que às vezes cansa. Mas, eu falei 1000 vezes a mesma coisa, não resolveu. Mas então, e aí? Mas também imagina você ficar também num looping eterno de sempre relacionamentos novos, porque no começo é todo mundo, né, mascarado. Isso cansa também, pô, Perfeito. não sai do raso. Que nem a Gretchen, né? 392 casamentos. E aí eu falo, gente, o problema tá na Gretchen? É que casamos Olha, todos, os a maridos, festa. né? Maridos. Como assim? Mas não tem gente que tem aquele vício que naquela coisa de brigar e voltar por causa da Da adrenalina. adrenalina. Tem, Não né? Tem, Sim, não mas tem? é pouco, viu? Graças É. a Deus, porque né, é um Porque tem desgaste gente de que energia tem, muito grande. então, né? eu fico que meio- são movidos à adrenalina. Ai, É. que cansativo. Eu tô... Existem cérebros que são movidos a essa questão da adrenalina, né? De ter essa sensação, dessa produção, de viver ali. Eles nascem com um curto-circuito, vamos dizer assim. Sim. E aí eles têm Um Tom isso. Cruise da vida, que é uma adrenalina. Pelo menos ele vai pular de avião, essas coisas, vai né? pular Sei de lá, não sei. paraquedas. Não quer Então, conviver com essa ele. questão, né, da neurociência, ela traz muitas das informações pra gente de como funciona. Por exemplo, o vício da adrenalina. Existem pessoas hoje que são comprovadamente aptas a traições, que não conseguem ser fiéis. Mas não é por uma questão de caráter, é por uma questão de um curto-circuito cerebral. Sério? O cérebro delas precisa de mais hormônios do que as pessoas que são monogâmicas ou que... Mas não tem como ela saber que, pô, mas não vai ficar legal, mas eu consigo compensar Mas isso de aí outra é o forma? controle emocional. Aí você precisa se controlar Controle. mesmo. Não tem Aí como no preencher campo- essa lacuna de outra No campo forma? da religião, a gente fala que é luta contra o pecado, no caso. exatamente. Essa mesma luta. Tá, mas Entendeu? então, mas como é que faz Você na contra ciência? você. Não, Então, ciência. como é? Não, se ele tem essa necessidade, vai. Não, é você contra você. E não consegue mesmo. Então, tem vários Se você estudos não vindo luta- cada vez mais disso para entender, né? Porque Quando estudos tá que são vários. Tem estudos Mas- que não é válido para nada, mas, né? Não dá pra canalizar pra outra coisa? Vai depender do teu nível de consciência. Tipo, Você quer eu- canalizar isso? Ele quer o quê? Coisa? Se ele quer adrenalina, mas uma outra forma de adrenalina. Então. Um esporte. Então, mas aí depende de você. É isso que ela Entendi. tá falando, Mas daria entendeu? pra substituir, será? Se você quiser. Tipo assim, você tá Ah. morrendo de vontade de comer chocolate. Certo. Tá? Eu vou te dar uma Maria Mole. Passou a tua vontade de comer chocolate?
Aí Isso. aí você tem a escolha, ou você vai lá e compra o chocolate, mesmo sabendo que vai te fazer mal, que vai te prejudicar, ou você fala É exatamente isso. O teu cérebro quer aquilo. Entendi. E aí não é uma questão de você controlar ele ou não, porque o controle não está realmente com você nesse sentido, está com ele, porque ele precisa daquela substância. Mas ele precisa isso é viver hormonal? Aquilo. Hormônio. Hormonal. Nós somos regidos a hormônios. Nossa, nem fala. Ainda mais nós mulheres. Nossa. A gente ainda sai muito no prejuízo porque nós temos 5, né? Não, nem fala. Hormônio Ele só tem 2 ali e tal. Então, pra gente, isso é muito mais forte do que pra eles. Mas nesse caso, é mais comum em mulheres ou em homens? Em homens, o estudo tá falando de Mas homens. tem mulheres também. Tem mulheres também. Tem mulheres também. Né? Mas não usem isso, pelo amor de Deus, como desculpa, né, pessoal? Não, acho que Quem não. nos está, né? Gente, Ou lindo. às vezes conhecer. É porque hoje em dia é difícil, né? Você às vezes. As pessoas às vezes. Hoje eu vejo muito isso. Querem diagnóstico não para se curar, mas para Pra se usar de desculpar, muleta. né? Ixi, né? nossa. É porque eu tenho tal coisa. Ai, é porque Tea. a pessoa não Sou sei o quê. TDAH. O porque eu autismo, sou agora que tem um autismo, porque eu sou- crachá. Aí bota lá um exato. crachazinho, falei, tem Porque eu vergonha sou na sua infiel cara. compulsivo. Vai ser fácil, né, gente? Então, a pessoa vai pegar o trecho do podcast. Oh, Aqui, ó. elas estão falando. Verdade. Olha Gente, que pelo elas amor de Deus, olha o que elas estão falando. Não tem culpa, não. A doutora Recorte, falou. olha o recorte. A doutora Vamos fazer um Sabrina recorte falou. direito. Oh, nossa Não é, senhora, não. olha o perigo. Manda né? lá pro consultório que a gente esclarece, que resolve. isso, não vem não. Vem com esse papo Não, furado não. pra cima de Aí a moar. mulher vai pegar na traição. Não, não é traição. Olha só, deixa eu te falar. É hormonal. Não, mas Vou aí te explicar. vamos para aqui, ó. laboratório fazer exame, porque a gente Exato, contesta isso com exames. Vamos Ah, pro- Sim, dá sim, pra sim, fazer. sim. Foram feitas Caramba. ressonâncias do cérebro, eletromagnética, mede por ondas, mede por várias coisas. Assim, eu acho que não, é tudo muito científico. Então- Tem que ser. Hoje em dia não tem esse lance de poliamor, de trisal, então já vai pra esse lado. Ou não vai valer, também não vale, tem que ser escondido. Olha. Será? Não, até vale, mas o problema é o outro aceitar. Não, tudo né? bem, mas já que ele tem essa compulsão, Não, mas é porque- já acha alguém que topa também, Mas tá eu tudo certo. acredito, a Sá pode me corrigir, eu acredito que a compulsão não é, tipo assim, você tem um relacionamento e não é você ter mais uma pessoa. Fazia alguma coisinha. É você ter... É a emoção do É a escondido. emoção que aquilo te causa. do escondidinho. Às vezes não só do escondido, mas às vezes daquele primeiro momento. E depois Tipo, tchau. Pra que 2 relacionamentos, pelo amor de Deus? Então, Nossa rotina, não. Entendi. Por favor. Eu tive um paciente, Entendi. ele mora na Suécia. E ele me procurou porque a mulher pegou o celular, né? E descobriu lá umas mensagens, aí ela pediu indicação, chegou até a mim. E aí, o que a gente foi investigando? Foi tentando entender. O cara era de verdade apaixonado pela mulher. A mulher dele era linda, lindíssima. Ele também muito bonito. E aí, ele foi e falou, mas eu amo ela. O fato de pensar em perder levou ele quase a enlouquecer de verdade. Porque ela falou, eu tô largando você, tô voltando pro Brasil. Mudei minha vida inteira, vim pra cá atrás de você, tal e isso. E aí ele queria entender o porquê disso. Por que ele O porquê fazia? dessa necessidade. E aí, qual era a necessidade dele? Da conquista. Ele ia do charme. Ele soltava o fazer o charme, charme. as mulheres caíam. Aí ele ia... Quando chegava no momento do negócio, ele saía fora. Ele não ia, ele não saía das mensagens de marcar. atrair. interessante. Você entende? Só que pra mulher dele, obviamente, isso era uma traição. Claro. E que é, Né? E quando ela pegou, ela falou, não importa que você não beijou, que você não transou, Mas- você cogitou algumas coisas, Aí você pode falou coisas ser. com ela, aquilo. Quando ele começou a entender isso, a gente começou a trabalhar para moldar um novo tipo de personalidade dentro daquilo, para que ele realmente não cedesse mais, porque é como um vício em drogas. Você nunca vai deixar de ser, né, Sim, um drogadicto. sim. Tá ali. Você vai ter que Sim. mudar hábitos para você não Você cair vai de ter que novo. lutar contra. É a mesma coisa, porque o padrão cerebral já está instaurado. E tem padrões que a gente não modifica. A gente só fica o tempo inteiro em modo alerta Sim. para que aquilo não volte, não floresça e a pessoa caia. E será que Inclusive adiantou, com Sá? isso. Você sabe se adiantou? Adiantou. Que legal. Adiantou. Não, bacana ele ter essa Adiantou. consciência, Sim, né? porque o medo de perder foi tão grande, quando ele se conscientizou de, não, por Será- que eu faço isso? Bacana.
né? Porque ele realmente, ele Por fala, que Sabrina, acontece, não é, não né? quero, eu tenho tudo que eu tenho, quero, Entendi. né? Sexo bacana, ela é uma mulher linda, companheira, parceira, tal. Mas o que que ele queria? Aquele negócio da mulherada Sim. falar que ele era bonito, que ele era inteligente, que, né? Tem uma O pavão, insegurança, né? não é? O Tipo, chaveco. de certa forma. É uma certa Sempre. insegurança que você precisa que os Relacionada à outros... baixa estima. que Você tem que os estar sempre outros tendo o seu ego falem alguma movimentado ali. coisa. O homem é muito mais movido pelo ego do que nós mulheres. Principalmente na Jura? fase. Eles Eu achei têm que essa era o relação. contrário. Não. Eles têm a relação com o ego muito mais forte. Caramba. Porque o nosso poder, ele é natural. Entendi. O deles, não. Tanto que o fisiológico deles é diferente. Um cara, Sim. quando ele não consegue desempenhar sexualmente, é como se ele não prestasse mais pra nada, acabou a vida dele, Sim. né? Pra nós, não. Ah, hoje eu não tô com vontade, não vou fazer e pronto. Pra Sim. eles, tá tudo vinculado nessa força, nessa libido, né? Nessa pulsão sexual, que é a pulsão de vida do homem. Então, pra ele, essa questão do ego é assim, Tem que estar alimentado ali, né? tem que estar alimentado. Tá certo. Você não pega aí a Giovanna Senti várias Balkin. fumacinhas aqui. Olha lá. É, não, Deus. gente. Você pega lá o Gagliasco, a Giovanna Balchi. O que aconteceu? Quando ele traiu ela, Ah. né? Que a mulher era linda, magra, é- famosa, é- rica e tudo isso. É. E ele fala, quando ele traiu ela É. com outra moça lá, que também era muito bonita por sinal, Hum. ele falou, olha, eu queria algo que eu já não tinha mais dentro do casamento. Que era aquele negócio, de falar assim, nossa, como você tá bonito hoje, hein, amor? Ah, Nossa, mas você é sacanagem também, gostoso, porque aí hein? ele tá Nossa, jogando a responsabilidade pra sempre é ela. assim. Quando é que alguém... Você conhece alguém que fez algo errado e assumiu responsabilidade? Logo de cara, sim? Não Por isso assume. que é tão difícil a questão desse tratamento. Porque você tem que querer. Tem que Você admitir. tem que Porque se você joga a bola pro admitir. outro, então eu não preciso fazer nada, né? É muito mais Exato. fácil eu colocar. Meu marido fala assim, a culpa é minha, bota em quem eu quiser. E é realidade, né? Uhum. Ele é muito mais fácil eu culpar você pela minha infelicidade, pela minha tristeza, pela minha pobreza, seja lá por que for, e não parar e Sim. refletir o porquê É. que eu casei 27 vezes e não deu certo com nenhum. Todos eram problemáticos. Eu que sou a perfeita, a santa. É lógico, não. lógico. Tem Né? alguma coisa errada. Muita, né? Muita coisa errada. Tem E alguma admitir coisa. é o pior, Uhum. né? Porque machuca. É quando a gente começa a entender que muita coisa não é pelo outro, começa da Lógico. gente, né? Sempre. Pô, começa na é isso que eu ia falar. gente, Se não sempre for muito, é começa na tudo gente. praticamente, né? A Sempre gente se começa coloca na nos gente. lugares, a gente, Sim. né, a gente Permite. permite, a gente se transformando, muda o entorno, muda as pessoas com as quais a gente se relaciona em todos os aspectos. Tem que a mudança comece de dentro, né? Isso é fantástico, eu vejo muito isso nas minhas terapias. Principalmente quando as pessoas são casadas, né? Ah, tá vendo? Começou a fazer terapia, aí, agora tá aí assim. Tudo culpa lá daquela psicóloga, não vai mais lá não, porque olha, aí piorou, em vez de melhorar, piorou. É, não ficou mais. É verdade. Mas piorou pelo quê? Porque ela não faz mais aquilo que ela fazia antes, ela tá se né? Não é mais a sua posicionando, mãe, não é mais submissa, né? Agora ela diz não quero, não vou, não gosto. Tá E se tudo bem, não tem posicionando. problema não eu ser a mal da história. As pessoas que estão ali ficarem bem e saberem quem são. Gente, porque quando a gente não se conhece, É verdade. a gente fica totalmente vulnerável. É. Né? Não saber quem somos, olha que catástrofe. Saber quem eu sou, qual é o meu limite, Exato. o que é negociável, Até o do que que eu não é. gosto. Sim. Tem mulher que não sabe o sabor da pizza que gosta, É porque a vida verdade, inteira Fala É. isso. o marido fala, ai, come de alixe. Fala, mas Não. você sabe o que é alixe? Ai, não, mas ele gosta, eu gosto. Eu tenho uma Como amiga assim? que o ex-marido escolheu o sorvete dela. Olha aí, Ah, ela sempre tomou esse, tá certo, tá bom esse. quem que é essa mulher, né? É, gente, é profundo. Imagina o quando ela negócio. começa a descobrir ela mesma. Oh. O poder que ela vai ter. Fica Exato. imparável uma mulher dessa. Mas sabia que foi o que me salvou, o que eu mais gostei quando eu comecei a lutar, a fazer jiu-jitsu, foi isso. Porque eu entrava no tatame, eu não era mãe de ninguém, eu não era mulher de ninguém, eu não era ninguém ali, eu era uma faixa branca que vinha aqui. Sim. Sabe? Olha que Porque o legal tatame isso. a luta tem isso. Forte Né? isso. Por exemplo, você entra lá, você não é psicóloga, você não é Sim, nada. sim. Você é alguém que foi lá e Sim. entrou no tatame. Fantástico. Legal. Muito E bom. mesmo sendo que eu já comecei com mais de 30, né? Aí imagina, pedir licença para entrar, pedir licença, pedir para beber água, Caramba. pedir para ir no banheiro, né? Então, tipo, me ajudou muito por causa disso também. É, Olha que esporte também é fantástico, né? maravilhoso. Porque nós mulheres, quando a gente tem... Por mais que a gente tenha profissão, a gente se perde um pouco, né? Sendo sempre mãe de Sim. alguém, esposa de alguém, Sim, filha sim. de alguém, né?
E aí você se encontrar é muito importante. E às vezes a gente se surpreende, né? É. Caracas, você esteve sempre aqui? Sim. Por que eu nunca te vi? Verdade. Uau, é fantástico. Eu tenho um espelhão lá no consultório que vira e mexe, eu boto a mulherada lá. Eu falei, olha aqui, o que você tá vendo? E meninas, assim, ó, 100% das vezes, quando é a primeira vez, elas não sabem. Ah, eu tô vendo eu. Tá, mas quem é você? Quem é essa imagem que tá aí? Ah, eu sou mãe de não sei o quê. Eu sou esposa de Caraca, não sei você o olha no quê. espelho todo dia e você não sabe quem você é. Você só tá vendo aí que você é loira, morena, gorda, magra, isso, aquilo. Mas e você de verdade? Teus sonhos, teus ideais, o que você quer? Né? O que te move todos os dias? Sim. Né? Aonde você quer chegar daqui a 5, 10, seja lá o que for. O que você quer fazer? Qual a marca que você quer deixar? A maioria Não sabe, né? não sabe. É. Ah, tá aí, ó, lição de casa, exercício diário, É, né? Você olha no isso espelho e ó, aí. pra cima. Quem é você? É, quem é isso mesmo. É isso. Nossa, quanta Uau. coisa, hein? Rola até umas fofoquinhas aqui. Pelo amor de Deus, vamos contar algumas coisas. Mas foi muito legal, sabe? Amei. Muito legal. Obrigada, viu? Meninas. Nossa, foi uma bela contribuição pra gente refletir e coisa que a gente nem imaginava, né? Verdade. Fiquei sabendo de coisa aqui, gente. Então não vamos distorcer, por favor. Né? Vamos tricotar. Vamos tricotar, que é gostoso também. Ouça, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bacana. É @Ferrer _saúde _mental. Esse é o arroba do Instituto. E lá a gente está aí com uma equipe bem bacana, com fisioterapeutas, nutricionistas, psiquiatras, outros psicólogos de outras linhas. Que né? legal. Porque a psicologia tem várias abordagens. E a gente atende criança, adulto, individual, casal. Cada um ali dentro tem uma Presencial, personalidade online. Presencial e online. Que bacana. Principalmente no Legal. online, né? Olha que que depois da ótimo. pandemia, vrum, explodiu. Sim. E é Isso é bom muito que pessoas legal, de tudo né? quanto é que nem você falou, tem paciente Tem da paciente Suécia. fora do Brasil. Isso é né? maravilhoso. Tem bastante. Isso é ótimo. Obrigada. Obrigada a Muito vocês, obrigada, menina. viu? Um Amei, prazer amei, tê-la amei, aqui. amei. Que bom. Espero que todos tenham gostado. Tenho certeza. Com certeza. A gente adorou. Risadas pelo menos vão dar, É. eu É acho, né? verdade. É muito bom. É isso aí. Olha só, se proteger emocionalmente é tão essencial quanto se defender fisicamente. Ambos são atos de sobrevivência e amor próprio. Até o próximo episódio.